Oi, gente, paz de Jesus, o amor de Maria. Então, hoje eu venho passar para vocês um tema assim, muito delicado, né? A Nalvinha colocou para vocês um pouco do pecado, do que é o pecado. E a gente entende que tudo aquilo que nos afasta de Deus, agride o coração dele, que magoa, é pecado. E às vezes no nosso inconsciente, às vezes nas nossas limitações por conta da nossa humanidade, nós cometemos pecados que não nos demos conta que esteja sendo um pecado. Então eu vou falar para vocês sobre o pecado capital, né? E aqui a gente vai entender o que são os pecados capitais, quais são eles, como identificar na sua vida e o principal, como combater. Porque não adianta nada a gente conhecer a doença, mas não buscar o remédio. Nós sabemos qual é o remédio, né? Mas eu vou colocar para vocês. Bom, gente, em Mateus 26, 41, Jesus ele nos fala, vigiai e orai para que não caias em tentação. Porque Ele sabe da nossa limitação, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele nos conhece muito mais que até a gente mesmo se conhece. Então, por conta disso, em todas as passagens, né, a gente vê palavras de incentivo, de fortaleza, não temais, estou contigo, você não está sozinho, porque o pecado faz isso conosco. Ele nos afasta de Deus e nos deixa humilhados a ponto de não querer buscar o Senhor. E o pecado capital, né, vem justamente para tentar criar um maior distanciamento com Deus, né, por meio do agravo no coração de Jesus. E o que são os pecados capitais? No nosso catecismo, no parágrafo 1876, busquem informação. Bom, a gente precisa dessa formação. Como católicos, o catecismo, tá? Então, comprem, adquiram. Então, vou dizer para vocês, anotem. No Catecismo, no parágrafo 1876, diz assim: a repetição dos pecados, mesmo veniais, produz os vícios, entre os quais geram os pecados capitais. Os pecados capitais foi dado o nome dessa forma. Por quê? Porque ele gera outros pecados, outros vícios de conduta. São Gregório, na época Papa, lá no século VI, ele formalizou isso para nós, ele nos ajudou através das cartas de São Paulo, né? Por meio de estudo, ele conseguiu destacar pelo menos sete, para que a gente pudesse vigiarmos, né? E deu os nomes de pecado capital, tá? Eles são conhecidos como vícios de conduta. E quais são eles? A gula, a luxúria, a avareza, a ira, a soberba, que também é conhecido como orgulho, a preguiça, a inveja. Esses são os pecados capitais. E eles são conhecidos dessa forma, são identificados dessa forma, porque eles geram outros. Então, assim, eu não vou me aprofundar muito, porque no final eu vou colocar algumas citações para vocês entenderem bem, né, o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Mas esses vícios, né, vícios que nos levam a outros, né, esses pecados que nos levam a outros pecados, são pecados que nos afastam mais ainda de Deus. Como, por exemplo, o pecado da soberba, que também a gente conhece como orgulho. Ele é totalmente oposto
a humildade. Porque a gente tem uma autossuficiência, a gente acha que não precisa de Deus, a gente acha que o emprego que você conquista é por seus méritos, não porque Deus permitiu. Esse é um pecado que hoje em dia a gente tem visto muito, as pessoas acharem autossuficiente, eu não preciso de Deus, ou então cair naquele pecado de achar que só acha conveniente buscar o Senhor quando ficar velho. Eu só vou procurar o Senhor quando eu estiver velho, quando eu tiver vivido a minha vida à vontade, eu tiver apontado muito, aí eu vou procurar Deus. Então, já levou outros pecados. O vício da preguiça, o pecado da preguiça, de você querer deixar para depois o que você pode fazer hoje. Santo Expedito, quando ele se decidiu, a vocação dele, quando ele se decidiu ser soldado de Cristo, ele foi imediatamente se apresentar a uma vida religiosa, decidido. Aí veio um corvo e começou, crás. Isso é uma historinha interessante, que seria interessante depois vocês procurarem. E crás no latim quer dizer amanhã. E Santo Expedito pegou o corvo, pisou no corvo e falou, odie. O que quer dizer hoje? Hoje é o tempo favorável da conversão. Então, Santo Expedito não esperou. E o orgulho, para alguns, até em partes na Bíblia, a gente vê tantas pessoas orgulhosas que se afastavam de Deus. Cidades que eram totalmente pagãs porque não aceitavam Deus como Senhor. A gula, quando você não se alimenta saudavelmente, come demasiadamente, come com os olhos, igual a mãe da gente fala, Veja, menino, você está comendo com os olhos, É assim mesmo. E é o que acontece, você já está saciado, mas está de olho na comida do irmão, está de olho em outra coisa, vai comendo, aí já pula para um outro pecado, que é a preguiça. Aí você não quer fazer mais nada, porque você está com a barriga cheia, daquele soninho, Só para vocês terem uma ideia de como é que um pecado puxa outro. O pecado da avareza, de você acumular bens, de você não compartilhar. Olha quantas pessoas estão passando fome nesse mundo. Olha isso. Está gerando morte. Então já leva para outro pecado, e pecado até mais grave, muito mais grave. A inveja. Quantas pessoas que nunca está satisfeita com o que tem, que fica invejando a vida do outro. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, cada um tem a sua vida, cada um conquista da sua maneira. Faça a sua história, não fique querendo viver a vida dos outros. Aí já vai entrar em um dos pecados também da luxúria, a questão do adultério. Casos, a pessoa se envolver com uma outra pessoa que está casada. Gente, pelo amor de Deus, é do outro, é da outra, é adultério, já gera outro pecado, e um pecado mortal, certo? Então, e também tem um outro detalhe, na inveja, de você querer ter o que do outro, você começa a gerar um outro pecado, que é a vaidade, de querer ser mais bonito do que o outro, você querer cultuar o seu corpo, você querer fazer do seu corpo o seu Deus. Isso também é um pecado que gera a morte, a se afastar de Deus. Então, são vícios de conduta. Entenda, esses pecados, eles nos afastam de Deus, agride o coração de Deus cada vez mais. Aí você me pergunta, Ju, esses pecados eles são terríveis, porque às vezes sem perceber eu acabo cometendo. Eu gosto de ir no salão arrumar meus cabelos. Poxa, Ju, eu gosto de ir na academia, malhar um pouco. Poxa, o médico me mandou fazer uns exercícios porque eu tenho problema de saúde, eu preciso cuidar da minha coluna. Entenda, tudo aquilo que é desregrado, tudo aquilo que é um excesso que vai te fazer mal,
que vai te afastar de Deus, isso sim é pecado. Se há uma necessidade de questão de saúde, de questão até de estética, poxa, é tão bom, né, a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa beleza, é necessário, gente, faz parte, mas a gente tem que ter muito cuidado para isso não fazer o centro da sua vida, o seu Deus. O seu Deus é aquele ali, Ele é o seu Deus, tá? É na cruz que devemos nos apegar. É na cruz que devemos nos espelhar, não em exemplo que vai nos fazer sair dele. Ele é o maior exemplo. Ele é que pode nos ajudar a combater toda a nossa humanidade que é limitada, que pensa só no superficial. A gente tem que buscar as coisas do alto, e as coisas do alto a gente encontra em Deus.